Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, com um pouco mais de 100 dias de governo, né? O presidente Lula já enfrentou inúmeras derrotas no Congresso. Além disso, também em tão pouco tempo de mandato, já é considerada inclusive a gestão com o maior número de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o cientista político e também vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha. Muito bom dia, Cristiano. Bom dia, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Cristiano, o que está acontecendo com o presidente Lula, de fato, com a sua articulação, na verdade, uma desarticulação? 20 anos depois, né, ele retorna, portanto, do seu primeiro mandato, segundo, e agora está retornando do seu terceiro mandato. O Congresso muito mais empoderado, de fato, Cristiano? Bom, Marcelo, não apenas isso, né? Quando o presidente Lula ganhou a eleição lá em 2003... teve até uma frase que muitas pessoas passaram a usar, que a gente viu uma onda vermelha. Então, houve um crescimento da bancada do PT, por exemplo, o PT conquistou governos estaduais importantes. E outro ponto é que o partido não tinha a mácula ainda, enfrentado nenhum problema de corrupção. A realidade hoje é diferente. Além do que você mencionou em relação ao empoderamento do Congresso Nacional, mas o fato é que, se a gente olhar a bancada do PT, ela diminuiu de tamanho em relação às últimas eleições. Bancada do PT essa que já chegou a ter quase 90 deputados federais, já nos áureos ali do tempo de popularidade do presidente Lula. A realidade agora é outra. O presidente Lula venceu a eleição não porque o Congresso ou a sociedade concordava com o projeto que ele apresentou durante a campanha, mas porque havia um alto índice de rejeição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, não era uma adesão natural em todas as políticas públicas que o PT defende. Então, isso também está encontrando problema no Congresso. Então, a articulação política está concentrada no PT, a agenda política do governo não encontra sintonia no Congresso Nacional, acordos não são cumpridos, majoritariamente os cargos de ministérios do PT dos ministérios são ocupados pelo PT, além de alguns acordos que são feitos com os partidos aliados e eles não são cumpridos. Perfeito. Cristiano, nesta última semana, muito bom dia a você. Cristiano, muito obrigada aqui pela participação. Nesta última semana, o presidente Lula reuniu os seus ali para justamente debater esses fracassos no Congresso, evitar mais um. Que articulações devem ter sido feitas ali para evitar mais uma derrota no Congresso? Houve quando o presidente da República ele se envolve diretamente nessa articulação, obviamente que o Congresso Nacional ele tende a ser sensível a essa participação direta do presidente. Foram dadas ali foram feitas algumas promessas de mudança, obviamente também liberação de emendas, mas principalmente mudança de postura no relacionamento do Executivo com o Legislativo. O Legislativo resolveu dar um voto de confiança. Não significa, Paulo, que esses problemas foram resolvidos. Conforme a gente falou com alguns parlamentares, falaram que algumas feridas ficaram abertas ainda, são muitas cicatrizes ainda nesse relacionamento. Então, o Legislativo resolveu dar um voto de confiança, mas o governo tem desafios pela frente também, projetos ainda importantes que precisam ser votados, medidas provisórias ainda que correm o risco de perder validade. O Congresso resolveu dar esse voto de confiança, esperando mudança de postura, e se não houver mudança de postura, algumas mudanças de postos-chaves ali no governo, especialmente da articulação política. Cristiano Noronha, agora a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Cristiano, muito bom dia, é um prazer falar com você. Seguindo nessa mesma linha que você já vem dizendo a respeito dessa articulação do governo com o Congresso, a gente viu que já foi dito pela Paula, que o presidente avocou essa articulação nos últimos dias, fez até um churrasco com os líderes ali
para tentar melhorar as propostas do governo no Congresso Nacional, mas imagino que isso tenha sido uma intervenção pontual, né? Nessa comparação com os governos anteriores, a gente vê que a gente tinha pessoas mais habilidosas nessa articulação, estrategistas, articulistas. Você acha que isso também é um problema neste mandato do presidente Lula, a falta de pessoas habilidosas nessas relações? E será que ele tem ali nos seus ministros ou no seu partido, no PT, alguém que poderia resolver esse problema, na sua visão? Bom dia, Kobayashi. Bom, Kobayashi, olha, o que falta, como eu disse, é preciso, quando você olha, ministro da Coordenação Política é do PT, o ministro da Casa Civil é do PT. São dois ministérios que ficam muito responsáveis por essa coordenação política. O líder do governo na Câmara é do PT, o líder do governo no Senado é do PT. Todos os deputados federais que ocupam cargos de ministério no governo são do PT ou de partidos de esquerda. Então, eu diria que falta, na verdade, uma certa oxigenação aí para que o presidente tenha ministros responsáveis pela articulação política de outros partidos para que possa fazer essa comunicação. Por exemplo, José Múcio Monteiro, que era do PTB, ele era o ministro responsável pela articulação política lá na gestão do presidente Lula, e ele não era do PT, ele era do PTB, e fazer essa articulação muito bem. Então, essa concentração acaba dificultando o diálogo com outras legendas. E também há uma crítica que é feita à Casa Civil com o fato do ministro Rui Costa, ex-governador e tudo mais, tem muita essa habilidade, mas ele não está acostumado com esse dia a dia do Congresso Nacional, com a política do Congresso Nacional, que tem outra dinâmica, falam que está entrando, né, nos trilhos. Mas leva tempo, e esse tempo é que está a gente vendo consumindo, vamos dizer assim, essa disposição do Congresso Nacional em apoiar o governo. Então, o que a gente vê, como o Marcelo falou, algumas derrotas que o governo sofreu, eu já contabilizei 10, isso só de votações. São 10 votações importantes que o governo perdeu no Congresso Nacional. Isso sem falar as não votações, ou seja, são projetos ou propostas que o Congresso Nacional simplesmente não vota. É o caso da MP do CARF, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classifica como fundamental, por exemplo, para você colocar o arcabouço fiscal de pé. Cristiano, como você falou de tempo, né, são 150 dias, né, já estamos no mês de junho, daqui a pouco vem o recesso parlamentar, nem o arcabouço foi votado, a expectativa muito importante da votação neste ano, né, da reforma tributária, se não passa esse ano, o ano que vem tem eleições municipais, novamente há toda a contaminação. O governo está errando de fato aí nessa articulação, perdendo tempo com temas desimportantes, com questões ideológicas, também tem esse lado aí, mas infelizmente aquela oração de São Francisco, dando o que se recebe também. A gente sabe que o Congresso hoje mais empoderado, no passado tinha o orçamento secreto e agora a gente observa essa tentativa de maior controle por parte, evidentemente, principalmente de Arthur Lira. Olha, Marcelo, eu nem acredito, vamos dizer assim, única e exclusivamente as emendas parlamentares para o Congresso Nacional votar em sintonia com o governo. Existem outras posturas também. Por exemplo, a própria participação do Congresso Nacional em definição de políticas públicas. O governo editou um decreto de saneamento, por exemplo, sem diálogo com o Congresso Nacional, sendo que o Congresso Nacional havia aprovou recentemente um marco legal do saneamento, por exemplo. Eles não foram convidados. Isso foi feito por decreto. O Congresso queria que isso, pelo menos, fosse feito até por projeto de lei. Por exemplo, existem visitas que são feitas a determinados estados e os parlamentares não são comunicados. Existem posições também, espaço que o governo pode compartilhar com o Congresso Nacional que não compartilha. Então, não são só emendas, né? Emendas é uma parte importante desse apoio, porque os parlamentares querem levar
levar recursos para os seus estados, mas também não é só isso, é muito mais complexo que isso, a própria excessiva participação do PT nessa articulação política. O marco fiscal, eu vejo que é absolutamente dado. O Congresso Nacional fez essa opção quando disse que, inclusive, queria substituir o teto de gastos por uma lei complementar com um novo marco fiscal, isso lá no ano passado. E o Congresso Nacional fez isso, no time dele, aliás, até alterando e tornando mais dura, contra a posição do PT, essa nova regra fiscal. A reforma tributária também é uma agenda do Congresso Nacional, que o Congresso, na verdade, cobra até mais apoio e envolvimento do governo. E o governo tem lá seus projetos específicos. Agora, o presidente Lula também, ele precisa dar satisfações à sua base, e ele fica insistindo em determinados temas que não encontram apoio, por exemplo, no Congresso Nacional. Veja, por exemplo, essa questão do marco temporal, que inclusive foi mudada o posicionamento da AGU ali numa defesa no Supremo Tribunal Federal, ou reforma trabalhista, ou falar de novo da privatização da Eletrobras, por exemplo, né? Então, são falta de sintonia com a agenda e um diálogo com o Congresso Nacional que não flui bem. E esse diálogo, entenda isso, mais amplo ainda do que apenas liberação de emendas. Conversamos então com o cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha. Muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan, Cristiano. Muito obrigado a vocês, um bom dia. Bom dia.